10 anos da regulamentação do contrato de trabalho doméstico. Vem entender os principais tópicos. O primeiro ponto relevante é nós sabermos que a regulamentação foi feita pela Lei Complementar 150 de 2015, que logo aqui no primeiro parágrafo já traz a definição de doméstico, que é aquela pessoa que trabalha no âmbito residencial por mais de 2 dias na semana, então de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal com finalidade não lucrativa, é o empregado doméstico. E vamos olhar então aqui os principais pontos que nós precisamos ficar atentos na questão do registro da doméstica. Então, eu vou apresentar para vocês aqui. Então, como nós falamos, é aquela pessoa que trabalha no âmbito residencial por mais de 2 dias na semana. E aí, a regulamentação dela, a regularização é feita da seguinte forma. Cadastro no portal do E-Social, processamento mensal da folha de pagamento, ou seja, com os recibos de pagamento, o único válido é o emitido pelo portal do E-Social, apuração e pagamento de férias e 13º em épocas próprias, além da contribuição para o INSS e FGTS. A carteira de trabalho digital já é uma realidade desde o ano de 2019. E como é feito o registro nela? Quando nós fazemos o registro da doméstica, lá no portal do E-Social, que é um único local, é permitido pelo governo para nós mantermos a regularidade, então é lá no E-Social, automaticamente as informações digitais alimentam a carteira de trabalho da sua doméstica. A carteira de trabalho digital, o registro dela é pelo CPF, então já é algo que existe desde 2019, quando deixou então de ter a validade a carteira no meio físico, que foi substituída, tá? Admissão do empregado. Então, nós temos todas as questões de dados cadastrais, exame médico admissional e os dados do contrato. Tudo isso é informado aqui no portal do E-Social. Então, todos os dados básicos, RG, CPF, dado de filiação. Então, os dados do contrato, que são aqueles que vão determinar salário, jornada, horas de repouso, e todas essas informações vão para o E-Social. Além disso, nós teremos então a situação de que, após a admissão do empregado, que pode ter um período de experiência de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, e nós então já temos a questão de férias. O empregado, após o período de 12 meses de trabalho, que é o período aquisitivo, então 12 meses trabalhando, ele passa a ter o direito às férias. 12 meses trabalhando, mais 12 meses para ter as férias concedidas. Como que funciona? O início das férias é vedado que ele tenha início em 2 dias que antecedem o período de descanso. Por exemplo, se o descanso da doméstica é no domingo, as férias não podem iniciar na sexta-feira. O ideal é que o início seja sempre numa segunda-feira. Fracionamento de férias, desde que haja concordância dela, é permitido fracionar as férias em até 2 períodos. É possível também que ela faça a solicitação para que, no momento de recebimento das férias, seja feita a antecipação da primeira parcela do 13º salário. Muita atenção na questão de férias em dobro. Depois que o empregado trabalhou por 12 meses, ele adquire o direito às férias. Então, a gente trabalhou 2 meses e tem 12 meses para ser concedido o descanso de 30 dias. Se não for respeitado esse período concessivo, será devido o pagamento em dobro. Estabilidade, é importante verificar que algumas convenções coletivas já trazem a estabilidade pós-retorno de férias, o que significa dizer que após o retorno das férias, ela não poderia ser mandada embora no prazo de 30 dias, mas isso vai depender de cada sindicato de empregado doméstico. Abono de férias é aquela possibilidade que o empregado tem de converter 1/3 do período de férias em venda, que é o abono pecuniário. Então, nós temos as férias, que são descanso,
mas ele pode optar por desses 30 dias, 10 serem transformados em dinheiro. Então, ele descansaria 20, receberia 10 em dinheiro, além daquele terço constitucional de férias. Período de gozo, então são os 30 dias. O prazo para pagamento, as férias precisarão ser quitadas até 2 dias antes do início e a comunicação de férias 30 dias antes. Doméstica que mora no local de trabalho, ela tem alguns direitos. Então, o descanso semanal deve coincidir com o domingo pelo menos uma vez no mês. É proibido descontar os gastos com água, luz, produtos de higiene e limpeza. Ela tem direito de receber ligações, isso principalmente naquela época que a gente tinha telefone fixo. Hoje a gente sabe que ela tem o direito de receber ligação no celular dela, sem que isso seja considerado um problema. Precisa ter controle de jornada, apesar dela morar ali, qual é de fato o tempo que ela passa trabalhando, porque existe um limite de jornada de trabalho, que são 8 horas diárias, no total de 44 semanais. Tudo que ultrapassar isso será considerado hora extra, observando que somente pode ter até 2 horas extras por dia, um total de no máximo 10 horas trabalhadas. Aqui, então, a questão das horas extras, que é tudo que o empregado trabalhar além da jornada normal precisa ser remunerado com um acréscimo. Então, acréscimo de 50% para até 2 horas extras no dia e de 100% a partir da terceira ou se ela trabalhar em dias de descanso. Trabalho aos domingos. Isso aqui é bastante sério. Toda vez que a doméstica trabalhar em um domingo, então, a cada 3 domingos, ela precisa de 1 de descanso, mais o pagamento das horas extras no percentual de 100%. O entendimento é de que, quando existe a necessidade de trabalhar ao domingo ou feriado, caberá ao empregador conceder uma folga compensatória ao empregado, ou seja, além do pagamento da hora extra, será devido à concessão de descanso de um dia, e aqui nós temos a orientação jurisprudencial. Dia do doméstico. Dia 27 de abril é considerado o dia do doméstico. Nesse dia não pode haver trabalho e, se houver, deve ser remunerado em dobro. Faltas. Existe a possibilidade de ter faltas sem que elas sejam descontadas no salário e a previsão está na legislação. Então, pode faltar até 3 dias em virtude de morte de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que viva sua dependência econômica. Pode faltar 5 dias em virtude de casamento e em caso de nascimento de filho no decorrer da semana na primeira semana. 1 dia em cada 12 meses para doação de sangue, além daquelas situações em que tem atestado médico pelo SUS e para acompanhar o filho de até 14 anos em consulta médica. Informações gerais da doméstica, vamos lá? Jornada de trabalho de 8 horas diárias com 1 hora de intervalo. Tudo que ultrapassar essa quantidade de horas trabalhadas será considerado como hora extra, devendo ser paga com adicional de 50% ou 100%. Estabilidade é aquela situação em que você não pode mandar o empregado embora. Quando acontece? No caso de gestante, após o retorno, em caso de gestante, após o retorno de férias e no retorno do auxílio-doença. Rescisões no mês de fevereiro. No estado de São Paulo, existe o Sindicato dos Empregados Domésticos e a data base da categoria é no mês de março. Portanto, toda rescisão que ocorrer no mês de fevereiro deverá ser pago uma indenização, que é o trintídio, 30 dias que antecedem a data base, tá? Marcação de ponto, deverá fazer a anotação dos horários de entrada e saída em intervalos. Contrato de experiência, então é de no máximo 60 dias, podendo ser 30 dias mais 30 dias, ou 60 dias no total, ou 20 dias mais 40, tá? E o vale transporte, quando necessário, deve ser concedido em cartão de transporte
ou quando paga em dinheiro deve ser discriminado, o uso deve ser exclusivamente para o transporte e aí então não haveria incidência para nenhuma outra situação. E aqui nós temos o que determina a Convenção Coletiva das Empregadas Domésticas no Estado de São Paulo, que teve um reajuste de 6% agora no dia 1º de março de 2025, trazendo piso salarial de R$ 1.643,62, prevendo a situação de vale-refeição, alimentação ou cesta básica da seguinte forma: fornecer refeição ao empregado no local de trabalho ou fornecer cesta básica de 40 quilos de alimentos básicos ou, alternativamente, caso opte pelo fornecimento de cesta básica, poderá fazer o pagamento no valor de R$ 209,21 por mês a título de refeição, alimentação ou cesta básica. A convenção também traz a situação de pagamento de um benefício ao empregado doméstico. Esses são os principais tópicos a serem observados. Evidentemente que a Lei Complementar 150 de 2015 traz muitas outras informações do doméstico, mas aqui o principal ponto é que tenha uma pessoa trabalhando no seu âmbito residencial por mais de 2 dias na semana, é obrigatório o registro, informação ao e-social, anotação na carteira de trabalho, concessão de férias, 13º e por aí vai. E se você não sabe fazer o uso do e-social, tem dúvidas das questões previdenciárias, de fundo de garantia, percentuais de pagamento, descontos do empregado, é importante que você tenha uma contabilidade que faça esse serviço para você. Nós temos aqui a prestação de serviço pela Constec Contabilidade. Caso você tenha interesse em conhecer os nossos serviços, a prestação de serviço para empregador doméstico, é só entrar em contato conosco.